Pessoal, mais uma vez, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Você Pode Mais. A configuração hoje está um pouco diferente, não estranhe, por favor, viu? O Vitor hoje, ele precisou se ausentar, ele estava num compromisso pessoal. E eu sou o Rogério, vocês já me conhecem. E hoje a gente vai falar sobre... A gente vai aprender a como liderar uma equipe com uma pessoa muito inusitada que é um coordenador de curso de graduação, né? Mais para frente a gente vai apresentar aí o nosso convidado. Olá, boa noite. Vocês já me conhecem. Eu sou a Aline Kilson, consultora empresarial, mentora de empresárias que querem lucrar sem surtar. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje temos um convidado especial, o William Andreoli. O William é farmacêutico, ex-coordenador do curso de farmácia aqui de Macaé, atualmente professor universitário. Seja bem-vindo, William. Muito boa noite a todos. Boa noite, professor podcast. Boa noite, Aline. Tudo bem? Boa noite, Rogério. Boa noite. Uma satisfação aqui poder aprender um pouco com vocês e contar um pouco da minha história também. Tamo junto e vamos seguir aí durante esse nosso episódio 12, né? E, bom, hoje eu tô com uma missão diferente aqui, né? Vamos ver se eu consigo atender à altura do Vitor, né? Sem trocadilhos. Bom, vamos começar aqui com o nosso giro pelo mundo em 30 minutos, né? Vamos começar aqui acompanhando alguns números aqui da semana passada que a gente divulgou, né? Algo que ficou aí marcado da semana passada foi a questão do número de pessoas empregadas no Brasil, né? Houve uma disparada, né, no número de pessoas ocupadas, né? Segundo dados do IBGE que foram divulgados aí na semana passada, né? A taxa de desemprego ela recuou para 6,6% em agosto, né? Um percentual aí mais baixo, né? Desde a média da série histórica. E os números positivos do mercado eles são sintoma do grau de aquecimento da economia brasileira, e basta a gente lembrar aí que historicamente o desemprego médio no Brasil ele beira aí os seus 10%. Essa é uma boa notícia para a economia, né? Claro, uma vez que o trabalho formal ele tende a ter uma produtividade mais alta e salários melhores, né? Isso aí é muito bom, né, para os trabalhadores, e o aumento da formalidade é um dos fatores que contribuíram para a melhoria da renda dos trabalhadores. A massa salarial, né, basicamente é o quê? A soma dos rendimentos de todas as pessoas ocupadas está no maior patamar da série histórica do IBGE, que soma 326 bilhões de reais, e o crescimento dessa massa salarial ela é fruto não somente do crescimento da renda, mas também do aumento das pessoas ocupadas, né, as pessoas trabalhando efetivamente. Bom, agora vamos falar aqui um pouquinho do que a gente falou na semana passada em relação à taxa Selic, né? Quais são os próximos passos aí, né? Os juros brasileiros eles vão ficar mais altos dos próximos meses, a tendência é essa, né? Só resta a gente saber para qual será o ritmo do aperto monetário que vai ocorrer, né? A gente deve lembrar que em janeiro do ano que vem vai mudar aí a presidência lá do Banco Central, né? E na ata de reunião de setembro agora do Comitê de Política Monetária, né? Do Copom, foi divulgado na semana passada. A resposta para essa dúvida ficou meio que em aberto, né? Após subir a taxa em 0,25 ponto percentual nessa reunião da semana passada, o tom duro do comunicado da ata indica que o Banco Central deve promover aí mais aumentos da Selic até o fim do ano. Mas o Copom não indicou também um ritmo e a magnitude desses ajustes, né? Então, quer dizer, ficou meio que na penumbra aí. O comitê preferiu uma comunicação que reforça a importância do acompanhamento dos cenários ao longo do tempo, sem conferir indicação futura dos seus próximos passos. Eles não querem dar spoiler não, né? Até para não prejudicar o cara que está chegando daqui a pouco, né? Bom, em relação ao mundo, a inflação americana está sob controle, né, mais acima da meta. Tudo indica que o Federal Reserve, que é o Fed, o Banco Central Americano, vai seguir com o corte de juros iniciado em setembro. E uma das razões para a continuidade dessa flexibilização monetária é a desaceleração da inflação vista nos últimos meses aí. O índice de preços de gasto com o consumidor, que é o PCE, né, na sigla em inglês, subiu 0,1% no mês de agosto, uma variação menor do que a registrada em julho.
Bem, a gente acredita que o Fed ele vai realizar mais 2 cortes, né, de 0,25 ponto percentual na taxa de juros até o fim de 2024. Entretanto, não descartamos a possibilidade de novos cortes de 0,5 pontos percentuais, caso haja aí uma piora nos números de mercado de trabalho. Isso é o que diz o presidente do Banco Central americano, né? E vamos tomar nota de alguns números aqui, né? 48,9% foi o resultado em pontos, né? Porcento não, corrigindo aí, em pontos, do índice de gerentes e compras, né? O PMI, na zona do euro, em setembro. O número veio abaixo do esperado, com o recuo da atividade da França após os Jogos Olímpicos. Ou seja, acabou os Jogos Olímpicos ali, as atividades, né? Elas se retraíram. 52,9% foi o resultado em pontos também do índice de gerentes e compras no Reino Unido, PMI, em setembro, sinalizando expansão da atividade pelo 11º mês seguido. E 0,13% foi o quanto subiu a prévia da inflação oficial brasileira, que é o IPCA 15. Isso no mês de setembro agora. O indicador acumula alta aí de 4,12%, repetindo, 4,12% em 12 meses. Bom, agora vamos começar a semana, né? Vamos fazer um tour em volta aí das principais manchetes que movimentaram o mundo. Bem, o dia mais sangrento desde a guerra de 2006, né? Essa guerra que estava ocorrendo lá em Israel, entre Israel e o Líbano, né? Lá no Oriente Médio. As forças de Israel fizeram seu maior ataque contra o Líbano desde os conflitos mais recentes na faixa de Gaza. E o bombardeio teve como alvo locais ligados ali aos terroristas ali do Hezbollah. E causaram a morte de mais de 490 pessoas, incluindo mulheres e crianças. Terrível. Uma outra noticiazinha aqui, né? Cold War no mundo dos carros, né? Ou Guerra Fria, né? Citando o risco à segurança nacional, o Joe Biden propôs um plano para proibir o uso de tecnologias da China e da Rússia em veículos que circulam pelas estradas americanas. Tá meio receoso aí, né? Na prática, a medida pode impedir a entrada de quase todos os carros chineses no mercado americano. Isso aí vai ser um complicador para a China, hein? Né? Mas ainda bem que tem um Brasil com um potencial mercado, né? Europa também, né? O desemprego entre os jovens chineses bateu recorde no mês de agosto. A porcentagem de pessoas entre 16 e 24 anos que não estudam e não trabalham chegou a 18,8%. Olha a geração Z chinesa aí, ó. Né? Quer comentar um pouquinho da geração Z chinesa, Aline? A Aline adora que fala sobre a geração Z. Aqui no Brasil tem emprego, pode vir. É só vir, né? Vem que tem. Uhum. Na prática, a medida ela pode impedir a entrada de quase todo... Opa, desculpa, li errado. Os dados vêm na sequência aí de outras stats, né, decepcionantes para a China, com o varejo e a indústria crescendo em um ritmo mais lento que o esperado. Sinal de alerta nos céus. Nos últimos meses, voos comerciais estão enfrentando sinais falsos de GPS. Já aconteceu isso com você, Aline? Não. Com você, William? Também não. De repente você chega num local, dá um sinal de GPS e pô, você está indo para o lugar errado. Bom, esses sinais falsos de GPS confundem os sistemas de navegação dos aviões e no começo do ano só algumas rotas eram afetadas, mas agora mais de 1.100 voos por dia lidam com o chamado aí GPS spoofing, né? Com isso, as companhias estão treinando os pilotos a identificar os sinais errados. Ainda não se sabe ainda qual o motivo desses sinais falsos, né? Que perigo. Perigo. Dá até um receio de voar de avião. Né? Bom, agora vamos falar de quarta-feira, né? No mundo, a China abre os cofres e lança um pacotão para curar a economia doente. Colocaram as fichas na mesa. Para tentar combater a economia que tem desacelerado, o Banco Central da China lançou um pacote de estímulos para injetar mais dinheiro no país. A medida veio até mais ampla do que o previsto, sendo o recurso mais agressivo para salvar a economia chinesa, né, desde a pandemia. O objetivo é garantir uma meta de crescimento de no mínimo 5% ao ano. É uma meta bem desafiadora. Né? E qual é o plano? O Banco Central cortou as taxas de juros do país e reduziu a quantidade de dinheiro que os bancos precisam guardar, o que deve liberar aí 140 bilhões de dólares para serem usados com empréstimos e investimentos. E um dos principais pontos é ajudar o setor imobiliário, que está na pior crise em décadas na China. Com isso, o governo ele vai fazer as taxas das hipotecas despencarem,
para os empréstimos e diminuiu o valor de entrada dos imóveis também. Bem, não para por aí não. O mercado de ações, o Banco Central confirmou aí um suporte de 113 bilhões de dólares para permitir que fundos, seguradoras e corretoras tenham acesso mais fácil a financiamento para comprar ações. Com centenas de bilhões de dólares injetados na economia, a expectativa é que os chineses voltem a gastar, que o dinheiro volte a circular e que o mercado imobiliário e a construção civil se recuperem e o desemprego diminua. Bem, reflete no globo, de uma forma geral, porque estamos falando da segunda maior potência global, com mais de 10% do PIB mundial. Se a economia da China volta a girar, os países com relações diretas de negócios, né, com os chineses beneficiam, né? Seja nas exportações, comércio ou mercado financeiro também. Brasil, minério de ferro, né? Exatamente, Brasil com minério de ferro. E a Bolsa de Valores do mundo inteiro, né, reagiram bem ao pacote. O Ibovespa nosso aqui teve alta de 1,22%. Os índices americanos atingiram máximas históricas e as bolsas da Europa também fecharam com a setinha lá para cima. Bom, agora, quinta-feira, vamos falar de Brasil um pouquinho, né? Uma volta aí pelas manchetes que movimentaram o Brasil. Houve uma troca de farpas em plena ONU, né? No seu discurso na Assembleia Geral, Zelensky disse duvidar do interesse real do Brasil em querer mediar um acordo de paz na Ucrânia, afirmando que o nosso país quer aumentar seu poder às custas dos ucranianos. Em resposta, Lula disse que se Zelensky fosse esperto, buscaria uma solução diplomática. Lula sendo político, né? Um anão político. Um anão diplomático. Exatamente. A estratégia de expansão global, né? O BTG ele comprou uma gestora de fortunas com sede em Miami, como parte da internacionalização do banco BTG. E agora mais de 1 bilhão de famílias de perfil ultra-high da Greystone Advisors vão ficar sob a gestão da instituição brasileira. Ou seja, o BTG vai começar a administrar grandes fortunas, né? Isso aí é uma formação interessante, inclusive para quem tem ações na BTG, né? Então, eu já tive, quando eu trabalhei na Disney, uma colega me convidou para ficar na casa de uns parentes que moravam em Miami, né? Na verdade, eles moravam, deixa eu lembrar, pertinho ali. Orlando? Não. Trabalhei em Orlando, Miami, esqueci. Mas enfim, Miami. A grande Miami. E aí a prima dela era governanta de uma casa de veraneio de milionários nova-iorquinos. E aí eles tinham uma casa lá na Flórida para passar, né, a temporada de inverno lá de Nova York. E aí ela cuidava da casa, garantia que tudo ficasse limpo, organizado. E um dia a gente estava com ela e ela foi lá abrir para algumas pessoas fazerem um serviço de jardinagem, enfim. E assim, pensa é um padrão, surreal, Rogério. Cristais, Tiffany, é tudo grifado, é tudo muito ostentação, é muito luxo, né? Era uma garagem era Mercedes, era BMW, numa casa de veraneio, onde as pessoas nem usavam aqueles carros. Ficava lá só para passear, né? Um aquário gigante na sala. Eu fiquei bem impressionada. Aí essa notícia aqui, né? Fortunas com sede em Miami. Eu lembrei dessas casas, assim, nesse condomínio de luxo americano. É um padrão diferente mesmo de riqueza, né? Que a gente está acostumado aqui no terceiro mundo, né? Verdade. Boca Raton. Hã? Boca Raton. Boca Raton, Flórida. Tem Miami e aí tem Boca Raton. Ah, tá. Você lembrou o nome do lugar. Essa casa era em Boca Raton. Interessante. Um assunto agora da semana aí, né? Brasil, país das apostas. A gente, inclusive, estava falando aqui um pouquinho antes da gente entrar ao vivo, né? Você joga, William? Não jogo. Rapaz... Não me rendi a isso. Tá complicado. Os gastos brasileiros com as apostas online superaram todas as expectativas. Segundo o Banco Central, cerca de 24 milhões de pessoas participam de pelo menos um jogo de azar por mês, movimentando mais de 210 bilhões no ano. Cara, é um mercado assim surreal. Quando a gente fala de aposta, a gente está falando de Mega Sena, isso tudo também? Então, havia a intenção da Telecena passar a ser uma bet. Não sei como é que ficou. Né? A gente até já trouxe esse assunto, né, nas outras semanas. Na semana anterior,
principalmente pessoas de baixa renda são as mais suscetíveis a estarem nesse tipo de jogos, né, de azar. Sim. Estava contando para os meninos também uma funcionária que ganha um salário mínimo, falando que em um dia, em um domingo, ela estava indo para o trabalho, jogou e ganhou R$900, né? É realmente tentador, complicado. A gente está vendo as famílias se endividando, essa questão de ganhos fáceis, né? Esses jogos são extremamente dopamínicos e aí a gente vê aí um problema sério, né? Sim. Não tem solução fácil para problema difícil, né? A pessoa não vai querer resolver a vida dela com uma aposta, né? Poxa. Ela pode se complicar ainda mais, né? E é isso que a gente está vendo, né? É uma coisa muito complicada, porque o brasileiro ele já não tem aquele perfil de querer pegar o dinheirinho que sobra e investir. Né? Agora com isso aí, né? Aguardar o tempo tem que aguardar, né? Exatamente. Inclusive, a gente tem a notícia aqui, né? Falando que o Nubank... explosão pode afetar clientes do Nubank, aponta o relatório de Santander, né? Sim. Que os clientes Nubank estão com orçamento comprometido e isso está afetando, inclusive, as operações do banco, né? Tá complicando. Uhum. Né? Mas a gente vai chegar aí. Vamos falar, sextou, né? Fala de economia agora um pouquinho. Os metais preciosos estão brilhando no mercado. Enquanto a incerteza domina o cenário da economia, os preços dos metais preciosos, não só o ouro, estão batendo recordes no mercado internacional. A prata, que muita mulher não valoriza a prata, né? Minha joia aqui, eu não queria de ouro, não quero de prata. Aí agora, a desculpa acabou. A prata subiu 36% nesse ano, chegando a valer $32,71 a onça. A onça, para quem não sabe, são 30 gramas. É o maior valor desde 2012. Já o ouro, famigerado ouro, né, tem batido recorde atrás de recorde ao longo do ano e a cotação atual já bate os $2.660 Nossa. a onça. Segura seu cordãozinho de ouro aí, né? Rogério. A minha Você aliança fica dando bobeira. Agora, qual é a razão disso, né? Por serem recursos limitados na natureza, os metais são vistos como investimentos seguros, que resistem a variações da economia, principalmente em momentos de instabilidade. Bom, se tem alguma coisa que não está em falta nesse ano é a incerteza, né? As eleições nos Estados Unidos, guerra de Gaza, tensão no Líbano e Rússia e Ucrânia, enfim, são alguns exemplos de receios entre os investidores. Isso aí. Né? E outra razão para essa arrancada dos metais é a queda na taxa de juros dos Estados Unidos. Com o tesouro em dólar rendendo menos, o ouro fica mais atrativo, né? Já que a moeda americana ela passa a desvalorizar e o metal não. Só trazendo uma alusão, não é à toa que o rei Salomão foi o rei mais rico da Terra, né? Só um adendo. Até o outro lado do mundo ajuda, né? A prata é muito usada na indústria, especialmente em eletrônicos e energia solar, que são justamente as áreas em que a China anunciou um pacotão de incentivo nessa semana. E o Brasil tem cerca de 12% das reservas conhecidas de ouro no mundo. E até 2027 há um projeto de mineração que prevê aí render investimentos de 7,6 bilhões de reais aqui no Brasil, é um recorde por período. Bom, vamos agora de sábado. Essa aqui é uma notícia meio polêmica, né? O Alexandre de Moraes nega o retorno do X ou X no Brasil, o antigo Twitter, né? O que você faria se alguém te ligasse agora cobrando um Pix de 10 milhões para sua empresa poder continuar funcionando? O que você faria, Aline? Minha empresa não tá valendo tanto, não. Mas se ela valesse mais, eu fazia, ué. Não ia nem ligar para mim, que eu não tenho esse dinheiro todo. Bom, essa é a atual situação do Elon Musk, né? Mesmo com o X tendo pago todas as multas pendentes que fizeram o Alexandre de Moraes mandar suspender a rede social, né? Houve esse pequeno entrave aí. Então, por que o app ainda não voltou a funcionar, né? Basicamente, agora o Alexandre de Moraes está cobrando uma nova multa de 10 milhões, mais uma, pelo fato da rede social ter mudado de IP, ao ter passado a se hospedar no Cloudflare, né? Basicamente aqueles VPN, né? Uma máscara. Exatamente. Então, assim, o X ele voltou recentemente, né? Depois que entrou para o Cloudflare, um sistema que abriga 70% dos sites do Brasil, incluindo Uber, Spotify, enfim, o próprio STF.
Para a Anatel derrubar o X, ela precisaria derrubar todos os sites do sistema junto. Ixi, Coisa que ela não fez. não vai, Né? nem vai fazer. Nem vai fazer. Vai derrubar Uber, Spotify? Não vai. Vai deixar o pessoal assim... Ah, ela vai derrubar o próprio sistema? Né? Não vai. Além disso, na decisão publicada ontem, o ministro ainda solicita ao X para informar se a Starlink, que também é do grupo Elon Musk, né, que tem ele como acionista, vai usar os seus valores bloqueados para pagar a multa, mesmo a Starlink sendo uma empresa totalmente diferente. Intima a representante legal da rede social a pagar de maneira imediata uma multa adicional de R$300 mil. Caso o X pague essa multa final, que é bem provável que aconteça, vai dar para dizer que o Alexandre de Moraes ele sai vitorioso do longo embate, né, que travou com o bilionário sul-africano nos últimos meses. Claro, isso se nenhum deles arrumar mais um capítulo aí para alongar essa história, né? E depois da notícia de que só esse ano 10,5 bilhões do Bolsa Família foram parar em bet, o governo deve provavelmente apresentar essa proposta, né, para evitar o uso do cartão do Bolsa Família em apostas, né? Isso é uma noticiazinha extra aí em relação às bets. Bom, segunda-feira, hoje, né? Continuando falando de Brasil, o número de estrangeiros contratados no Brasil bateu recorde, né? E olha que a taxa de emprego tá lá em cima, né? Procura-se mão de obra, né? No começo do ano até agosto, o número de imigrantes contratados formalmente no nosso país cresceu 53% na comparação com o ano passado. Pelos números mais recentes, o Brasil conta com 321 mil estrangeiros com carteira assinada, o maior número já registrado desde a pandemia. A grande maioria das vagas é ocupada por venezuelanos e cubanos, principalmente nas regiões sul e sudeste, onde o mercado de trabalho está mais aquecido de forma geral. Bem, em que isso é relevante para a gente, né? No geral, as empresas estão preferindo contratar imigrantes pelo baixo índice de rotatividade, já que eles tendem a ficar mais tempo no emprego. Ou seja, o brasileiro tem muita tendência, tipo assim, onde está me pagando mais, eu vou. E que ele também não ganha Bolsa Família, né? Então ele está precisando trabalhar. Exatamente. Estrangeiro não recebe benefício, né? Não, estrangeiro não pode receber. Mesmo representando só 0,6% do total de empregados, o movimento recente ele mostra que muitos estrangeiros que não eram registrados estão conseguindo trabalhos formais agora. A indústria é o setor que mais contrata, né, com 40% das vagas, principalmente no ramo alimentício. Na construção civil, a mão de obra estrangeira também tem ganho destaque. E no Rio Grande do Sul, por exemplo, a contratação de imigrantes como pedreiros está em alta para ajudar na reconstrução do estado depois das enchentes. É uma informação interessante. O que está por trás dessa notícia, né? Muitos dos que estão fugindo de crises, como é o caso da Venezuela, Cuba, o Haiti também, né? Aceitam oportunidades com salários mais baixos e jornadas mais exaustivas, mesmo os que tiveram formação no país de origem. No Brasil são cerca de 1,5 milhão de imigrantes, sendo que desses, né, 650 mil são refugiados ou estão pedindo refúgio. A maioria dos estrangeiros que moram aqui no Brasil eles são venezuelanos e haitianos. E um adendo extra, acredite se quiser, 12 estados do país, do total de 27, tem mais gente recebendo Bolsa Família do que trabalhando de carteira assinada. Incrível, né? A pessoa prefere receber um benefício a trabalhar de carteira assinada. Eu já te contei que a conta não fecha, né? Que eu também a gente não julga as pessoas que... Não, lógico. Que escolhem não sair de casa, porque é muita bolsa, é muito benefício. E não é que eu seja contra as pessoas, né, mais necessitadas terem um benefício. Mas a gente tem que entender também o impacto disso, Exato. de alguma forma, na economia e para eles há um médio e longo prazo, né? Em termos de bem-estar, realmente, de manutenção do alimento, vamos dizer assim. Então, a gente vê pessoas deixando de trabalhar, de ganhar experiência, de investir, talvez, né, na educação do filho, investir no sentido de apoiar, para poder viver desse auxílio, né? Sim. Mas é isso, vamos ver como que vai ser os próximos capítulos aí dessas histórias. É uma matemática que ela funciona enquanto houver recursos. Quando os recursos acabarem, vai implodir, né? Exatamente. Até a hora que não tiver mais como pagar benefício. Exatamente. Mas a pessoa ganha R$800 de bolsa. Aqui no município ainda tem uma bolsa, por exemplo, que completa essa renda. 350 de auxílio gás.
500 de material escolar e uniforme. Então, assim, não faz sentido eu sair de casa, ter que pagar alguém, às vezes, para cuidar dos meus filhos, para poder trabalhar por um salário mínimo. Então, essa pessoa opta por ficar em casa. Então, a gente vê muitos empregos, assim, no comércio, empregos de atendente, empregos que realmente exigem um mínimo ali de escolaridade, né? Com muitas vagas, que é o que está acontecendo aí. Em Macaé, a gente está cheio, né? É verdade. Bom, e falando um pouco agora de economia, as hidrelétricas, elas terminam o mês com menos da metade dos reservatórios cheios, né? É o efeito da pior seca dos últimos anos. Com a falta de chuvas, a quantidade de água armazenada nos reservatórios deve terminar o mês de outubro com menos de 40% da capacidade. Bandeira vermelha acionada. Bandeira vermelha nível 2. Lá em cima. Contas mais caras, né, nos próximos meses. Isso significa que ao longo do próximo mês, né, os reservatórios vão perder quase 7% da água que tinha no começo dessa semana. E aí isso afeta na geração de energia do país inteiro, né? E aí, né, como é que a luz vai chegar na nossa casa, né? Chega mais de 75% da eletricidade, ela vem das hidrelétricas, que depende do nível dos rios. E aí, já viu, né? Vai acionar as termoelétricas, né? Já tem sido acionadas, né? E enquanto a previsão é de um volume de chuva 50% menor do que o normal para o ano, a demanda por eletricidade aumenta cada vez mais por causa do calor, né? Com o uso de ar-condicionado, ventilador, né? Agora, qual é a alternativa? Né? Com as hidrelétricas secando, o país precisa buscar outras formas de gerar energia para evitar apagões. A principal, como sempre, é acionar as termoelétricas. É lógico que existem projetos alternativos, como fazendas eólicas, solares, né? Então, mas ainda está muito aquém, né? Da demanda, exatamente. E no fim da linha, aí, uma cobrança extra de R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos vai começar agora em outubro. Então, pessoal, conta mais cara agora em outubro, hein? Como referência, uma casa numa cidade do nosso país gasta aproximadamente 150 kWh a 200, mais ou menos, né? Entre 150 e 200. Então, por aí já dá para fazer uma continha, né? Bom, para acompanhar da semana que vem, dia 1º/10, temos aí o índice ISM de manufaturas de setembro dos Estados Unidos. Também 1º/10, índice de preço ao consumidor amplo, CPI de setembro, da zona do euro. 2/10, pesquisa industrial mensal de agosto, do Brasil. Dia 3/10, índice ISM de serviço de setembro, dos Estados Unidos também. E 4/10, relatório de emprego de setembro nos Estados Unidos. Bom, fechamos nosso tempo recorde, hein, Rogério? Giro pelo Parabéns. mundo. Ah, é? Não estava nem vendo o tempo. Meia hora certinho? Certinho. Uau! Deu tudo certo. Que bom. Pontualidade britânica. Pontualidade britânica. E eu sou enjoado com horário, rapaz. Bom, pessoal, fizemos o nosso giro pelo mundo em 30 minutos. Certinho. E agora nós vamos à parte do nosso convidado, né? Nós vamos apresentá-lo aqui. Na verdade, você já se apresentou um pouquinho, mas, por favor, pode ficar à vontade, que daqui a pouco a gente vai começar a metralhar você de perguntas. Conta um pouquinho pra gente, William, da sua trajetória, conta um pouquinho da sua experiência. Bom, estou como docente aqui da Federal do Rio de Janeiro, FRJ, curso de farmácia há 11 anos, que eu cheguei em Macaé, um pouco mais de 11 anos, 11 e meio. Eu sou do interior do Paraná, uma cidade chamada Toledo, fica próximo a Foz do Iguaçu, Cascavel, que são mais conhecidas, né? Fiz minha formação acadêmica no Paraná, na Universidade Estadual de lá, chamada UniOeste, em farmácia industrial. E à época eu estava em dúvida, né, se eu ia para o mercado de trabalho ou se eu continuaria na academia, né? E acabei optando por ir para a academia, então eu fui para o estado de São Paulo, porque São Paulo é o local onde as coisas acontecem no país. Não tem como a gente não afirmar isso, né? Tanto do ponto de vista científico, acadêmico, tecnológico, financeiro, né? O coração do país, né, pulsa lá, né? Então eu fui fazer minha pós-graduação de mestrado, doutorado em São Paulo, em Ribeirão Preto. Temos lá a USP, né, que é uma universidade muito, assim, potente do ponto de vista de produção acadêmica, de formação de capital humano, né? Fiz minha formação lá de mestrado, doutorado, fui para os Estados Unidos fazer uma parte do doutorado que chama de doutorado sanduíche, né? Quando se faz uma parte do experimento fora e retorna ao Brasil para defender o título. E voltei para cá em 2012 e aí, né, eu comecei a ver oportunidades de trabalho, né? E aí, quando a gente sai da academia com o título de pós-graduação, a gente tem que mirar
Ou você vai para o mercado, né, indústria farmacêutica ou química, ou você tenta concursos públicos para poder ir para a carreira de docência, pesquisa, né? Fui dar aula no interior de São Paulo, em Rio Preto, e aí pintou uma oportunidade aqui em Macaé, né, interior do Rio de Janeiro, para fazer um concurso na FRJ, né? E eu já tinha alguns colegas que estavam como docentes aqui. Eu vou me inscrever e vou tentar. E me inscrevi, passei, e no ano seguinte vim para cá. Então estou aqui há 11 anos e meio, mais ou menos, trabalhando na universidade, né? E durante esse período... Você é concursado, então, da FRJ? Concursado, exatamente. E nos últimos 4 anos, quase 4 anos, eu coordenei o curso de farmácia da instituição, né? Então foram anos de muito aprendizado, de muito conhecimento, né? Enfim, de exercício aí de gestão de equipe, de alunos, né? Acho que para a carreira acadêmica isso também te traz muita bagagem assim, para a sequência do trabalho. Sim. Agora, vamos lá. Com relação ao choque de gerações dentro das faculdades, não só o curso de farmácia, na sua visão, existe esse choque? Tipo assim, pessoas mudou? Dentro da sala... O comportamento mudou? Exatamente. O que eu vejo? O que você tem acompanhado aí? Eu vivencio a universidade, hoje estou com 40 anos, né? Desde os 17, né? Então eu já estou há 23 anos na universidade. Então eu já passei por várias etapas nessa história. Então, desde o aluno, né? Pós-graduando e agora como professor, né? Como docente. Existem coisas muito boas que foram acontecendo ao longo dos anos e coisas que eu acho que não foram tão boas, né? Eu acho que o nível de comprometimento dos alunos tem sido cada vez menor na média. É lógico que ao longo do tempo você pega alguns pontos fora da curva que são alunos muito bons, muito comprometidos, mas assim, com o passar do tempo, acho que o nível de comprometimento em diversas questões ele tem sido cada vez menor. E eu acho que isso passa muito pelos valores que são cultivados dentro da família. Porque assim, o que eu percebo? Eu acredito que você perceba isso no seu trabalho também, você também, né? Eu acho que muitos dos valores que você performa no seu trabalho, eles vêm porque eles são construídos na sua família. Sim, a base é a família, né? E a família, ela é a unidade básica, a unidade mais estrutural mais importante da sociedade. Se você não conseguir ter uma família bem edificada, que te dê bons valores, dificilmente você vai conseguir levar isso para a sua vida. E lá fora você vai ter muita dificuldade, né? E eu percebo isso muito dentro da universidade no seguinte: quando eu coordenei o curso por quase 4 anos, o coordenador ele é uma pessoa dentro de um curso que ele é um para-raio de problemas, porque ninguém bate na sua porta para te trazer solução. Não te traz demandas para serem resolvidas. E geralmente a maior parte dos alunos que tinham problemas de performance, de pegar dependência, de ter algum problema mais assim difícil de gerir, quando você ia puxar a questão mais profundamente, ele tinha algum problema familiar envolvido, de natureza familiar. E os alunos que têm uma estrutura familiar mais organizada, geralmente são aqueles que performam melhor, e que geralmente não te procuram para resolver demandas. Então, assim, eu percebo muito isso, né? Porque há 20 anos, há 10 anos, enfim, há 15 anos, quando você vai cada vez mais para trás, esmiuçar as histórias de família, geralmente são histórias de superação, de uma disciplina maior, de um respeito maior à figura do pai, à figura da mãe. Sim. E você tem um maior comprometimento com o horário, com os compromissos, que hoje você tem menos. Então, essa é a parte que eu acho que é a parte, digamos assim, ruim da coisa, né? E a parte boa é que eu acho que hoje os alunos eles estão mais rápidos, eles são mais... eles conseguem absorver as coisas com mais rapidez do que a gente anteriormente. Porque as tecnologias te permitem isso. Estão hiperestimulados, né? Exatamente. Hoje, o acesso à informação é absurdamente rápido, elevado. Né? O raciocínio está muito mais rápido, né? Até por essa enxurrada de informações. E aí a gente tem, sim, William, questões sociais, questões geracionais, né? Sim. E o que a gente já debateu aqui também é que, infelizmente, hoje, né, muitos jovens não admiram mais a trajetória dos pais. Eles não querem ter... Tem outros ídolos, né? Exato. E eles não querem ter a vida que os pais tiveram. Nós, né, eu tenho 45 anos, a gente veio de uma geração que está adoecida aí pelo burnout. Muitas famílias desestruturadas, né, desunidas, uma questão social um pouco colapsada em relação a valores, pais ausentes em casa ou em casa e ausentes em presença. Então, a geração dos nossos pais, ela foi uma geração com mais presença, ela tinha menos estímulos. Sim.
Então, às vezes era a mãe que não quer dizer que não é para a mulher não trabalhar, tá? Mas às vezes muitas das mães ainda trabalhavam em casa, se dedicavam ali àquela rotina. Enfim, a gente tinha uma questão familiar de mais disciplina e hoje a gente vê nessa geração recente essa questão assim, eu não quero mais a vida que eu vi meus pais tendo. Então, tá tendo uma disruptura de tudo, de valores mal estabelecidos, famílias, sempre a questão vai ser família, sempre a questão vai ser na história daquele indivíduo. Né? E a história nossa como indivíduos, ela é extremamente impactada pela nossa questão familiar. Então, sempre vai ser essa questão, né? A gente olha para a história. Isso, e eu acho que a pressão pelo sucesso profissional, financeiro, ela ampliou nos últimos 10 anos substancialmente. Por quê? Por causa que a rede social criou uma pressão de sucesso nas pessoas muito grande. O sucesso, porque eu preciso financeiramente estar muito bem, porque eu quero viajar, eu quero ostentar a minha viagem, que eu quero ter a casa assim, eu quero ter o carro assim. Então as pessoas acabam se comparando sempre a quem? Elas miram as pessoas que estão muito acima. E às vezes é um exemplo inativo. E esse atualmente é o referencial de líder desse povo. A gente falava que antigamente a grama do vizinho era mais verde. Você se comparava assim ao vizinho, ao primo, aquela rede que você conseguia observar. Agora a gente observa o mundo inteiro. Isso. E aí esse nível de comparação ficou cruel numa esfera assim estratosférica. E aí esses jovens têm adoecido também emocionalmente. A gente está vivendo um momento muito delicado emocionalmente, né? Mas aí a gente percebe que tá vindo uma galera contra essa maré. Eu não quero mais essa vida. Os nossos pais prosperaram, muitos de origem muito humilde, de roça, né? Conseguiram crescer economicamente. E hoje em dia a gente vê também uma sociedade que tem mais dificuldade de prosperar. Assim, eu tô vendo que com esse salário de farmacêutico, enfim, eu não vou conseguir comprar o meu apartamento próprio, minha casa própria. Então, eu abdico. É desse jeito. Tá acontecendo um movimento que é muito doido. Eu acho que a gente... Por isso que eu falo, né? Os meninos brincam, falam que eu gosto de falar da geração Z. É porque eu treino equipes. Eu falo sobre o mercado de trabalho, sobre o futuro do que vai ser para todos nós. Em termos de oportunidade, em termos de crescimento, em termos de, né, dos empresários também. Ninguém constrói nada sozinho. Sim. E a gente hoje está recebendo essas pessoas no mercado. Daqui a pouco a gente vai receber as pessoas que estavam na pandemia. Pessoas que estão analfabetos, né? Assim, quantas pessoas... Você deve receber pessoas que estão chegando na faculdade que não têm o básico. Sim. Então, assim, tá tendo uma coisa... E a gente tem que estudar e olhar para isso, sabe? Sim. Eu acho que eu ainda estudo pouco essa questão, né? Eu vou muito pro comportamento humano, mas eu tenho que estudar mais essa questão geracional. Você falou da questão de que tem chegado alunos, basicamente, vamos dizer assim, são analfabetos funcionais, né? Você tem alguns dados aí pra você apresentar pra gente? Não tenho dados assim, matemáticos numéricos, mas eu tenho percepções do dia a dia, assim, né? Dados realísticos. Assim, o que eu posso dizer é o seguinte... É lógico que você classificar toda uma geração como ruim ou medíocre é muito cruel e injusto. Lógico. Você tem pessoas muito boas, tem pessoas na média, tem pessoas que estão abaixo da média. Mas assim, o que eu tenho percebido nesses 20 anos, ou mais de 20 anos de vida acadêmica, é que o nível vem cada vez reduzindo mais. Eu estou falando isso pela universidade pública, tá? Pelo seguinte... Você tem coisas boas e coisas ruins que aconteceram ao longo desses últimos anos, né? Coisas boas... que é o quê? A universidade pública, nos últimos anos, ela tem permitido o acesso mais amplo e maior, né, às pessoas que têm uma renda menor. Né? E isso é muito bom. Eu acho que uma forma de você trazer justiça social para uma sociedade desigual, que é a brasileira, é você ampliar o acesso e melhorar o acesso ao ensino, tanto fundamental quanto superior. Mas o fato é que, no momento que você amplia muito o acesso ao ensino superior, de uma forma não muito bem dimensionada, o sarrafo ele baixa bastante. Quando o sarrafo baixa muito, a qualidade de quem vai ingressar também diminui. Mas eu não posso culpar quem está ingressando pela qualidade a quem que ele traz. Sim. É porque o sistema educacional brasileiro ele é construído de uma forma ruim. Por quê? O ensino superior ele tem um investimento muito maior do que o ensino fundamental.
Então, o aluno chega no ensino superior, ele consegue acessar, porque aumentaram o número de vagas, né? Os processos de seleção não são mais vestibulares, mas é o Enem, que é uma prova mais geral do que os vestibulares que antigamente cada instituição tinha o seu vestibular, né? Sim. Então, antes, o filtro para ingressar era um sarrafo muito mais elevado. Então, só ingressava quem? As pessoas que tinham melhores condições financeiras para se preparar com bons cursinhos ou cursar boas escolas particulares. Então, as pessoas chegavam no ensino superior com uma qualidade maior e performavam melhor. Hoje, como o acesso está mais universal, que é uma coisa boa, mas o sarrafo baixou, o aluno chega com muitas deficiências de formação de conhecimento. Exatamente. Então, ele começa a performar com muita dificuldade no ensino superior, né? Então, a gente tem que, às vezes, talvez, tentar nivelar os alunos para depois eles poderem deslanchar. E isso é ruim para a formação de profissionais do mercado. É muito ruim, né? Porque, às vezes, o aluno chega com muitas dificuldades no mercado de trabalho. Então, esse é um grande desafio que nós temos no ensino público superior. E outra coisa que eu, assim, eventualmente falo para alguns alunos e falo para alguns colegas, que às vezes eu sou mal interpretado nisso, mas eu gostaria que ninguém tirasse de contexto a minha fala, né? Porque às vezes as pessoas fazem cortes, né, e tiram as falas de contexto. Eu digo o seguinte: numa sociedade você precisa de profissionais dos mais variados tipos. E não necessariamente todos precisam ser profissionais de ensino superior. Você tem muitos bons profissionais que são de nível técnico e são tão bem remunerados ou até melhor do que muitos de ensino superior. Você tem que ter profissionais de todas as competências possíveis. Imagine se todo mundo na sociedade é médico. Não vai ter farmacêutico, não vai ter nutricionista, não vai ter enfermeiro. Se todo mundo é engenheiro, mas ninguém é advogado. Então você precisa de profissionais de várias áreas de conhecimento e nem todo mundo está apto para cursar ensino superior. Se estabeleceu no Brasil uma cultura que todo mundo tem que ter um diploma. Gente, isso aí é um absurdo. Não existe viabilidade financeira para isso. Até porque depois você vai querer ter uma mão de obra também executor, não vai ter. Como é que você vai ter? Vai todo mundo com... Né? A sociedade precisa de pessoas diferentes para exercer essas funções diferentes, né? Então, assim, e até porque, às vezes, uma pessoa que não tem o perfil para ensino superior vai estar lá ocupando uma vaga de uma pessoa que gostaria Exatamente. de... Né? Só para você ter uma ideia, matematicamente falando, o investimento do Brasil por aluno, né, no ensino superior é em torno de R$40 mil anual. Por aluno. Mais ou menos, por aluno, no ensino superior público, né? Sim. E no ensino fundamental é 8 mil. Então, assim, é um desbalanço muito grande. Então, essa diferença no valor investido é que faz com que os alunos da rede pública não tenham a melhor formação possível. 5 vezes menos. Exatamente, para chegar no ensino superior e performar bem. Não estou dizendo que tem que investir menos no ensino superior e mais no básico. Tem que equiparar isso, encontrar melhores valores. Porque assim, hoje o Brasil gasta do PIB em torno de 4,4, 4,5 com ensino, com educação, né? O ideal seria gastar 10. Mas às vezes não é só o valor, é a forma como se executa esse orçamento, né? Um orçamento bem executado não tem que ser necessariamente um orçamento estratosférico. Sim. Né? Então isso tem que ser melhor dimensionado. Porque assim, dentro da universidade pública, às vezes se colocam alguns conceitos que eu até discuto com alguns colegas que eu discordo, que é o seguinte: o ensino público superior é gratuito. Gente, não é gratuito. Nada dentro da universidade pública é gratuito. Tudo é pago, né? Alguém está pagando. Alguém está pagando. Todos nós estamos pagando por aqui. Ninguém então, está assim, trabalhando de graça. Exatamente. Então, eu costumo falar para meus alunos, o fato de você não pagar a mensalidade não quer dizer que isso aqui é gratuito. Né? Seus pais estão pagando, seus familiares, seus amigos, toda a sociedade está pagando. Então, assim, ele tem o compromisso de fazer um uso consciente daquele espaço, daqueles profissionais que estão lá para trabalhar em prol deles. Né? Então, assim, tem coisas muito boas, tem coisas muito ruins. Eu acho que os valores precisam ser melhor cultivados nas famílias para que você possa performar melhor e ter uma formação melhor. Porque, assim, tecnicamente, os conceitos de formação de conhecimento, assim, o que você vai aprender, o que você vai executar depois, em qualquer lugar hoje do país, do mundo, você consegue acessar o conhecimento com o celular. Então, hoje, uma pessoa não precisa sair de Macaé para estudar no Rio. Ela pode fazer medicina em Macaé, numa pública. Pode fazer farmácia numa pública. Não precisa ir mais para campus. Sim. Né? Então, hoje, o acesso ao conhecimento é muito fácil. Eu acho que o que faz o profissional melhor formado são aqueles valores que você não aprende em sala de aula, né? Que a gente estava conversando aqui antes da nosso bate-papo ao vivo, né? Que são os valores de pontualidade, de você conseguir gerir uma equipe, trabalhar em equipe. As competências. As competências, aquelas valências que os livros não vão te ensinar. E essas valências você só vai aprender trazendo algumas coisas de casa, outras coisas você vai, na universidade, conseguir exercitar, conhecer, no convívio também fora de casa, enfim, na rua, no mercado, na academia, enfim, nos encontros e tudo mais.
E isso eu costumo falar para meus alunos. Aproveite as oportunidades que você tiver de fazer contato com as pessoas, em congressos, em treinamentos e em estágios, né? Que são os locais onde você vai construir redes de contato que podem te trazer oportunidades de trabalho. Né? Fazer a sua carreira deslanchar. É. William, seus desafios como gestor, no tempo que você esteve à frente lá da academia, você foi você era gestor, né, em todos os aspectos ali, financeiro e tal. Como que é essa divisão? Explica um pouquinho. Então, dentro do serviço público, quando você assume uma posição de coordenação de curso, por exemplo, tudo depende muito da instituição que você está, né? Vou colocar aqui, pela minha experiência pessoal, aqui em Macaé, né, nós somos um campus da UFRJ, mas do interior, né? Então, aqui, quando eu assumi a coordenação, a gente tinha um acúmulo de funções. Porque, assim, tecnicamente, um coordenador ele tem que só gerir questões acadêmicas, né? Grade horária, alunos, docentes. Mas, à época, eu acabava gerindo também questões administrativas, que são questões de docentes com férias, licenças, aquelas coisas todas, né? E também geria alguma coisa de parte financeira. Mas, assim, vou me ater mais à questão pessoal, né? Até estava conversando fora do ar contigo sobre isso, né? Existe uma diferença muito grande entre você ser um gestor de equipes no meio privado e no meio público, né? Porque no meio privado... Com concursados, né? Concursados, né? Deve ser mais desafiador. Muito Você mais. ter um subordinado contratado dentro de uma empresa privada e concursado numa empresa pública, numa instituição pública, é muito diferente. Por quê? Numa empresa privada, você é o gestor, ou você é o dono, você é o gerente, você tem o poder da caneta para repreender ou para demitir. A pessoa está sujeita a uma performance, ao resultado que ela está entregando ali. E se ela não estiver dando esse resultado, a qualquer momento ela pode ser desligada. Encerra o vínculo, Exatamente. penaliza, né? Mas no setor público, não. Você tem uma série de questões a serem pontuadas, tem uma série de questões que são procedimentos, né? Que você tem que se atentar para eles. Até porque tudo que sair do esquadro pode gerar para você um processo. Enfim, você pode responder um processo disciplinar, uma sindicância, então você tem que ter muito cuidado. Então eu costumo dizer que você tem que ser muito institucional, mesmo que muitas vezes as suas emoções ali estejam afloradas, né? E assim, lidar com docentes é um exercício assim, tem que ter muita dosimetria. Por quê? Eu falo assim, no geral, eu faço até uma autocrítica sobre isso, porque os professores universitários, eles têm um ego um pouco mais elevado que outras pessoas, né? Então tem uma piada que fala o seguinte: se você colocar 2 docentes universitários numa sala e fechar a porta, é capaz que a sala pode explodir, porque o ego é muito grande. Eu acho que isso se aplica mais a professores mais antigos, né? Porque os mais novos, eles têm mais maleabilidade para se relacionar com alunos e com outros colegas, né? Mas assim, o grande malabarismo da questão é assim: quando você tem muitos docentes dentro de um curso, ou de vários cursos que se reúnem, né, dentro de uma estrutura maior, você precisa gerir pessoas de diferentes procedências, diferentes formações, opiniões, inclinações políticas, enfim, tudo que você possa imaginar, né? E como tem essa questão um pouco do ego, né, e o serviço público ele confere uma benesse que é a estabilidade, às vezes, por você fazer o convencimento do seu subordinado do momento a exercer uma certa função, você tem alguma certa resistência, né? E às vezes você, na posição de gestor, você quer que as coisas sejam resolvidas com celeridade. E às vezes o ritmo daquele subordinado do momento não seja tão célere quanto o seu. Sim. Né? Como eu falei antes, toda pessoa te procura numa posição de gestão para que você resolva problemas. Ninguém vem te oferecer uma solução, né? Então, quando o problema aparece, pelo menos o meu comportamento enquanto eu estive coordenador, eu queria resolver as coisas o mais rápido possível. Então, eu recebo, analiso, resolvo. Né? E quando a minha equipe não resolvia com aquela celeridade que eu gostaria, eu às vezes acabava intervindo e eu resolvia. E eu acho isso bom, porque resolvia, mas acho isso ruim, porque você tira a autonomia da pessoa de resolver aquela questão. Né? Mas no final... Porque isso é uma forma de centralizar a questão, né? Se você... As lideranças, elas podem ser de vários perfis, né? Você tem lideranças são mais delegadoras centralizadoras e mais delegadoras, né? Eu acho que a mais delegadora é melhor, desde que ele consiga gerir equipe que ela resolve e trabalhe com uma forma fluida. Agora, quando aquela equipe não trabalha fluida e o gestor consegue centralizar e resolveu a demanda. Mas ele, por outro lado, faz o quê? Sobrecarrega. Se sobrecarrega. Aí entra o burnout lá que tu comentou, né? Então, assim, esse equilíbrio é muito complexo. E por que essa roda gigante é complexa? Da forma de tratar com seus subordinados naquele momento. Porque em um dado momento, na vida pública, você pode estar na posição de chefia de um colega. Mas pode ser que daqui 2, 3 ou 4 anos, essas posições se invertam.
Você pode ser o chefiado e seu colega ser o chefe. Então, se você não conseguir manter uma relação amistosa ou pelo menos será perseguido. Institucional, né? Existe uma grande possibilidade de você ser perseguido, de você ser, de certa forma, intimidado, barrado, ter uma demanda não resolvida. Bastante desafios, né? É muito complexo. Isso aí tem que ser, é uma gestão assim. Eu digo o seguinte: dentro do seu trabalho, seja ele privado ou público, você vai ter pessoas que são suas colegas de trabalho, que você tem uma relação naquele momento ali do seu dia, e pessoas que você tem amizade de fato, né? Que você leva para sua vida realmente fora do trabalho, né? Mas isso é uma minoria, certamente, né? Mas tem que buscar sempre ser o quê? Institucional, por mais que seja difícil, né? William, eu costumo ensinar uma frase para líderes, é que em uma empresa nada é pessoal, tudo é processual. Não é uma questão pessoal com você. Simplesmente a gente precisa que aquele processo seja executado. Mas não é pessoal. A gente tem nossas afinidades e ali naquele lugar não é... Você não tem que prestigiar ninguém porque é seu amigo. Então, não é pessoal, é processual. E eu falo, repitam como um mantra essa frase para os seus liderados, porque as pessoas têm que entender isso, têm que entrar na cabeça delas. Porque elas acham muitas vezes, né, principalmente pessoas com nível de consciência menor, às vezes falam assim, é pessoal, está implicando comigo. Não é, meu amigo, é processual. É que nós somos seres emocionais, né? Sim. E para racionalizar, às vezes, é difícil. Pois é, por isso que eu falo, traga isso como um mantra, repita, seus funcionários têm que entender e você tem que ser processual. Né? Exatamente. Agora, William, e os seus próximos desafios aí, suas perspectivas para o futuro? Bom, depois de exercer a função de coordenação do curso, eu também exerci, ao mesmo tempo, uma função de vice-direção no Instituto. Eu acumulei cargos, né? Então, foi um tempo bem, assim, digamos, recheado de atividades, né? Quando você assume uma posição dessa, a sua vida acadêmica enquanto sala de aula, ela diminui um pouco, né, a sua assiduidade, mas diminui muito a sua questão de atuação no laboratório para quem produz ciência, quem produz pesquisa. Porque um professor de universidade pública, ele tem que performar em 3 áreas. Ele tem que dar aulas, que é a parte de docência, que é a parte de ensino, que é estar em sala de aula, que é a função principal, né? Sim. Tem que exercitar a questão da pesquisa científica, que é produzir conhecimento, orientar alunos, né? Produzir trabalhos, artigos científicos, né? Alguns trabalham em espaço laboratorial, fazendo experimentos, e outros trabalham em questões mais bibliográficas, pesquisas, enfim, em campo. E outro tripé é a ação extensão, que é uma ação assim, menos assim, conhecida do público, que é desenvolver ações que fazem o quê? Que promovam o contato do meio universitário, seja ele corpo docente ou os alunos, em ações com a sociedade em si. Então, é fazer com que a universidade ela saia dos seus limites e visite escolas, instituições, rádios, enfim, hospitais. Basicamente é uma missão, né? Isso, sair em missão. Porque assim, a universidade por muito tempo ela se colocou num pedestal ou ela se fechou dentro de cercas, de muros, em que ela fosse, como se ela fosse a única detentora de conhecimento. E muitas vezes as pessoas de fora da universidade elas têm condição, pela sua experiência de vida, de fornecer novas experiências e formas de ver o mundo que não são da universidade. Então essa troca de sair da universidade para conhecer a realidade local também é uma das ações dos professores. Então eles têm que performar nas 3 áreas para poder progredir a carreira também, né? Não ficar estagnado. É claro que assim, algumas pessoas são ótimas pesquisadoras, mas não são tão boas extensionistas. Às vezes elas são excelentes em sala de aula, mas não vão tão bem na pesquisa. Porque assim, você jogar bem em todas as frentes também é muito difícil. Qual área você gosta mais de atuar? Eu gosto muito, assim, vai ficar meio estranho falar isso, mas assim, eu fui me moldando ao longo do tempo, né? Eu sempre gostei muito da sala de aula e muito da pesquisa, porque eu vivenciei muito na minha formação acadêmica isso, e a extensão sempre ficou muito escanteada, assim, digamos, né? Mas com o passar do tempo eu comecei a gostar muito da extensão, né? Um evento que a gente promove lá na faculdade, eu acabei capitaneando esse evento, a gente chama de Semana de Ciências Farmacêuticas, que até fizemos a 5ª edição a semana passada, né? Então, uma semana acadêmica que a gente traz profissionais da área de farmácia, não só de Macaé, da região, mas traz do Rio de Janeiro, traz de São Paulo, aí traz pessoas de outras instituições do município para participar desse evento. Então, é um palco de exposição de profissionais de muito sucesso, de outros setores, do mercado principalmente, porque o aluno ele gosta de ver coisas fora da academia também. Ele quer ver coisas do mercado, quer ver gente que fez sucesso, que está financeiramente quer ver os exemplos, né? Bons exemplos, para se mirar nesses exemplos. Né? Exatamente, os cases é a palavra, né? Os cases. Então, nesse evento, a gente traz pessoas de fora,
de Macaé também, que é importante ter esse público local. Sim. E faz um evento de extensão. Então, esse evento já está realizado há 10 anos, a gente faz esse evento. Ele faz a cada 2 anos, é bianual, né? Inclusive, o Vitor é um dos patrocinadores do nosso evento. Obrigado, Vitor, pela moral financeira aí. O Vitor é um grande parceiro nosso também, né? E a gente abre campos de estágio com essas pessoas, manda alunos para fora. Então, assim, é um espaço muito interessante e faz parte da extensão, né? Então, é uma forma de dar visibilidade para o curso de farmácia, para o FRJ, né? Para outros cursos que queiram participar desse processo também. E tem outras ações de extensão de outros professores também, diversas formas aí que tangenciam a farmácia. Porque a farmácia, as pessoas que não são do meio, elas têm uma visão... Qual a visão da farmácia? A farmácia é aquele estabelecimento que eu vou lá comprar remédio, comprar medicamento. Mas não sabe que o farmacêutico é um profissional que está envolvido em toda a cadeia produtiva, desde conceber uma molécula química que pode virar um medicamento, que tem que formular, fazer uma forma farmacêutica, que tem que ir numa caixinha, que tem que ter informação, que vai ter a pessoa na farmácia para te vender, a pessoa na indústria que vai produzir, supervisionar, que vai trabalhar com a parte estética, que vai trabalhar com a parte de atenção farmacêutica no hospital, enfim. Tem uma série de campos que a farmácia pode atuar e que, às vezes, a sociedade não tem a noção do papel social e de saúde que o farmacêutico pode desempenhar na sociedade. Muito, muito, muito relevante, né? Então, a farmácia é um curso de muita valência, né? Que ele consegue transitar entre várias áreas do conhecimento. Então, assim, a importância da gente ter a informação a favor das pessoas, né? Em relação à área da farmácia. Muito bom. Bom, primeiramente eu quero agradecer a você por ter aceitado aí nosso convite, participar do nosso podcast. Muito obrigado. O espaço aí. Foi tranquilo? Foi ótimo. Rápido. A gente fala muito, né? Pena que o Vitor não pôde estar, né? Pra gente poder aqui conversar. Felizmente ele teve um... Quero dizer que eu gostei muito dessa meia hora inicial também. A gente fica bem informado do mercado financeiro, da questão da política, né? Porque... É lógico que eu não cheguei à altura do Vitor, né? Não, mas desempenhou muito bem. Assim, a gente, digo assim, como pessoa no dia a dia, sociedade, a gente às vezes não percebe o quão importante, o quanto impacto as notícias do mercado financeiro têm no nosso dia a dia. Sim. O quanto impacto uma guerra que acontece lá do outro lado do mundo vai afetar o nosso dia a dia. Esse é o objetivo, realmente. Trazer informações que possam ser relevantes ali para o empresário e para o cidadão também, né? Ter esse entendimento, assim. De forma, assim, clara, direta, né? Sem rodeios. Descomplicada, né? Exatamente. Isso aí. É um serviço de utilidade pública bastante importante. E desejo a vocês todo sucesso no podcast. Né? Muito obrigado. E me coloco à disposição para voltar com outra temática, se eu puder contribuir, certamente. Não, com certeza, com certeza. Obrigada, William. A Aline quer dar as palavras finais? Não, só agradecer a sua presença aqui. A gente tem um entendimento de que vem pessoas diferentes, de diversas áreas. Isso enriquece o podcast. Então, mais uma vez, obrigada, tá? Por ter compartilhado aqui seu conhecimento com a gente. Agradecer ao nosso público, que toda semana, toda segunda-feira está aqui conosco, sempre às 8h30 da noite, no podcast Você Pode Mais. Hoje transmitido no YouTube, né, Rogério? Infelizmente, novamente no LinkedIn, a gente teve um probleminha técnico. Um problema técnico no acesso lá, à plataforma. A gente vai fazer algumas avaliações em relação às redes sociais que a gente transmite e talvez aí mais para frente a gente vai ter algumas novidades, inclusive pro ano que vem. Né? A gente vão haver algumas mudanças aí. Perfeito. Então, muito obrigada a todos vocês e até a próxima semana. Até a próxima semana, pessoal, com mais um episódio do podcast Você Pode Mais. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.